que é o politicamente correto, né? E eu queria escutar vocês um pouco sobre isso. O politicamente correto é o quê, na opinião de vocês? É mimimi ou é um ajuste necessário? Eu preciso pedir desculpa aos chiitas, eu jamais quis ofendê-los, né? Não foi nesse sentido, é que, de fato, essa expressão, ela tá associada a isso, né? Eu tomo bronca também quando eu falo assim, Brasília está atrapalhando o mercado, né? E aí os brasilienses se ofendem, mas não é que eu não tenho nada contra a Brasília. Eu perdi minha virgindade em Brasília, então eu tenho um carinho particular por Brasília, da forma mais brasileira possível, né? Vai lá o meu pai, dá um dinheiro pro meu primo e fala, resolve o problema do menino, aí vai lá. Foi assim, nada romântico, né? Então Brasília está no meu coração, eu amo. Eu quis propor a reflexão, porque na maioria das vezes, eu acho que o politicamente correto, no fim das contas, a gente aprende mesmo quando alguém explica isso, né? Porra, você não fala xiita para ofender os xiitas, a gente tá tão distante até dos xiitas, na verdade. Eu acho super difícil essa questão específica, porque quando você fala Brasília, é uma metonímia, né? Tem ou uma elipse, né? O correto seria os políticos de Brasília estão... Mas acaba que você... Tá subentendido, né? O quê? Eu tô tomando uma garrafa, né? Você não tá tomando uma garrafa, você tá tomando o líquido que está dentro da garrafa. Então é um pouco isso que eu quis dizer, mas eu também não quero dizer que... Porque às vezes o cara que falou não quis ofender, mas às vezes a outra pessoa se ofende, né? Às vezes você... e isso vai mudando no tempo, né? Se você assistisse os Trapalhões, os caras, negão, né? Se referindo ao Mussum, e aquilo era normal, mas isso foi tomando uma conotação ao longo do tempo que não é mais... Não, que às vezes você tem até medo, né, de se posicionar sobre determinados assuntos, e é muito louco isso, né? Porque às vezes você tem medo, não sei se vocês sentem isso, mas essa patrulha do politicamente correto, que eu acho que é necessária. E eu acho, por exemplo, esse e-mail do Wilson, achei super legal, super pertinente ele trazer isso. E acho que a gente vai aderir, inclusive, a não usar mais a palavra xiita, porque entendemos que não cabe. Sim. Legal, acrescentou um montão. Mas, por outro lado, eu vejo isso também. Muitas vezes essa coisa, né, do lugar de fala e tal, e aí você acaba segurando uma coisa, né? Você acaba não pautando o assunto porque você não pertence àquele mundo. Eu não sei se vocês entendem o que eu tô querendo dizer, assim. Mas, assim, hoje que eu tenho um filho deficiente, eu vejo muito isso. Antes, eu evitava o assunto. Porque eu tinha medo de falar a palavra deficiente, por exemplo. Porque tem mães que se ofendem. E eu já fico assim, porra, não precisa falar especial, a criança especial. Não, porra, ela é deficiente. Qual o problema? Nenhum, vamos falar sobre isso, não tem problema nenhum. E eu acho que a gente tem que abrir o diálogo. E eu acho que às vezes o politicamente correto cerceia um pouco, sabe, o debate, porque você fica com medo mesmo. Porque o objetivo não é desrespeitar. Não sei, vocês acham que eu tô falando bobagem? Sim. Não, acho que não é bobagem. Roberto, tá. Sim. Eu acho que a minha maior preocupação é essa mesmo, de que muitas vezes o que a gente chama de politicamente correto, ele vira um muro para separar pessoas que por um motivo ou outro têm opiniões divergentes e que poderiam, por isso mesmo, aprender muito umas com as outras, né? E aí elas ficam isoladas, cada uma na sua bolha, e por causa disso, né? Porque um certo medo, constrangimento, né? Então é um perigo mesmo da atitude, né? E da própria linguagem, né? E tudo depende de como as coisas são ditas. Eu não conhecia essa história aí, né? Que o ouvinte nos trouxe, né? Então, óbvio que eu estava errado usando a palavra xiita, mas não era nenhuma associação, porque assim, não dava para chamar de associação, porque eu nem sabia o que estava por trás, né? Eu usava isso como se fosse um sinônimo de radical, né? Exatamente. E aí, se você não tem esse conhecimento, né, também, putz, vou tomar uma porrada antes sequer de ter a chance de conhecer, né, de entender o porquê que aquela linguagem tá errada, né? Então, esse paredão aí me preocupa bastante.